Muito bem, o tema desse vídeo é tempo de meia-vida ou período de meia-vida, tá certo? É um assunto interessante, não é um assunto difícil como tem sido os anteriores também, assuntos fáceis, né? E este tempo de meia-vida é um tema dentro do estudo da relatividade que tem bastante aplicação prática, né? Tem muitas aplicações práticas, né? O que é tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida, nós vamos representá-lo por T meio, tempo de meia-vida, ou simplesmente P, tá certo? Veja, pode aparecer tempo de meia-vida, período de semidesintegração ou período de meia-vida, tá? Tanto faz. Tempo de meia-vida, período de meia-vida, período de semidesintegração, tá tudo valendo. Então, tudo são sinônimos, significa a mesma coisa, estão relacionados ao mesmo fenômeno. O que significa, então? É o tempo necessário para que uma determinada amostra de isótopos radioativos, nós podemos chamar isso de radioisótopos, se reduza à metade. Então, o que é tempo de meia-vida? É o tempo necessário para uma determinada amostra de radioisótopos ser reduzida à metade, tá certo? Por exemplo, acompanhe aqui esse gráfico, olha só. Imagine que você tem aqui o tempo em dias e aqui a quantidade de uma determinada amostra radioativa. Então, aqui no tempo igual a zero, você tinha 100% da sua amostra. Não importa qual seja a massa dessa amostra, tem lá 100%, tem a totalidade da amostra. Passado um período de meia-vida, é o tempo necessário para que você saia de 100%, que era a sua quantidade inicial, para metade daquilo que você tinha antes, né? Então, quanto tempo se passou aqui, ó? Passaram-se quantos dias? 8 dias. Então, o tempo de meia-vida dessa amostra radioativa, desse elemento radioativo aqui, é 8 dias. Cada isótopo radioativo tem seu período de meia-vida, tá certo? Desse aqui seria 8 dias. Então, por exemplo, 8 dias depois do início da contagem do tempo, né? Eu tenho metade. E 8 dias depois, o que eu vou ter? 1/4, né? Metade disso aqui. E mais 8 dias depois, 1/8. E assim vai diminuindo, de forma que a cada período de meia-vida, você vai reduzindo a sua amostra à metade do que você tinha antes, tá certo? Então veja aqui esse outro esquema para a gente deduzir uma formulinha para resolvermos algumas questões. Não são muitas, a maioria delas dá para se resolver de uma forma mais fácil até, né? Mas imagine que você tem aqui uma quantidade N0, que pode ser número de mols, né? Que pode ser a massa inicial, enfim. Vamos chamar de N0 aqui, a quantidade inicial de um elemento radioativo, tá bom? Passado um período de meia-vida, o que você vai ter? Metade de N0, ou seja, N0 sobre 2, ok? Bom, dizer que é N0 sobre 2 é a mesma coisa que dizer N0, a quantidade inicial, o número de mol inicial, sobre 2 elevado a 1. Por que 2 elevado a 1? Ué, porque 2 elevado a 1 e 2 é a mesma coisa, né? Tá certo? Muito bem. Passado mais outro período, você vai ter o quê? Né? Aqui você tinha N0 sobre 2 aqui, né? Agora você vai ter N0 sobre 4. Ou N0 sobre 2 elevado a 2, porque 4 é 2 elevado a 2, tá certo? Aqui, passados 3 períodos, você vai ter N0 sobre 8, né? 1/8 do que você tinha antes, né? 8 é 2 elevado a terceira. Passado X períodos, né? Veja aqui uma coisa interessante, olha só. Aqui passou-se um período, 2 elevado a 1. Aqui passaram-se 2 períodos, 2 elevado a 2. Aqui passaram-se 3 períodos, 2 elevado a 3. Aqui passaram-se X períodos, 2 elevado a X, ok? Então, a massa resultante aqui vai ser a massa que você tinha antes dividido por 2 elevado a x. O que é x?
indica quantos períodos se passaram, né? Lembrando que após passar um período, você tem metade. Outro período, 1/4. 1/8. 1/16. 1/32, 1/64. E você vai reduzindo dessa forma à medida que o tempo vai passando, tá certo? Então, o que acontece aqui, ó? O N residual, a quantidade residual, a quantidade que fica depois de vários períodos de meia-vida passados, né? Vai ser N0 dividido por 2 elevado a x, em que x representa o número de períodos, tá certo? Então, se você quiser saber o tempo passado do início até o fim, é só multiplicar o número de x, quantos períodos se passaram, vezes o valor de cada período. Imaginemos que aqui cada período valha um dia, né? Então aqui passou-se 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Como é que eu descubro isso? O tempo vai ser x, 1, 2, 3, 4, vezes o período que é um dia. 4 vezes 1, 4 dias, tá certo? Então, essas expressõezinhas poderão nos ajudar nas questõezinhas que nós teremos aí, ok? Então, o período é o período de meia-vida, ou o tempo de meia-vida, né? E o x é o número de períodos que vão se passar. Cada elemento tem o seu próprio período de meia-vida, né? Então, você vê aqui o carbono 14, que nós vamos ter uma aula só sobre ele, porque ele é utilizado para datação radiométrica, para descobrirem a idade dos fósseis, né? Então, veja, 5.730 anos é o tempo de meia-vida do carbono 14. Ou seja, a cada 5.730 anos, uma amostra de carbono 14 é reduzida à metade, né? Uma determinada amostra. Por exemplo, se eu tenho 1 grama, 5.700 anos depois, vou ter meio grama, tá certo? Se eu tenho 1 quilo, passados 5.730 anos, eu vou ter meio quilo, né? Metade sempre da amostra inicial. Aí você tem o urânio 238, 4,5 milhões de anos, né? 4,5 vezes 10 a 9 bilhões de anos. O cobalto 60, 5,26 anos. O iodo 131, apenas 8 dias, né? E aqui o mercúrio 197, 65 horas apenas, né? E aí nós temos elementos com os mais diversos tempos de meia-vida, tá bom? Então aqui nós temos uma questão da Faculdade Pernambucana de Saúde. Aqui é para o vestibular de medicina, tá certo? Então vamos ver como é que se faz esse tipo de questão. Olha só, o estrôncio 90 é um isótopo radioativo formado a partir da fissão nuclear, com aplicações na medicina e na indústria, tá? O estrôncio 90. O gráfico abaixo mostra como a massa desse isótopo em uma amostra varia em função do tempo. Então tá aqui o gráfico, tá bom? Então você tinha aqui uma massa 100, né? Uma massa 100 gramas. E com o tempo você vai vendo que essa massa vai diminuindo, tendendo a zero. Tendendo a zero, né? Muito bem. Quantos anos são necessários para que em uma amostra a massa de estrôncio se reduza a 24 gramas, reduza-se de 24 gramas para 0,75 gramas. Quantos anos vão ser necessários para que 24 gramas de estrôncio se reduza a apenas 0,75 gramas, tá certo? Então vamos lá descobrir o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que eu tenha apenas metade do que eu tinha antes, né? É o tempo necessário para que metade se desintegre. Então se eu tinha aqui no tempo igual a zero 100 gramas, eu preciso descobrir quanto tempo depois eu vou ter apenas 50 gramas, ou seja, quanto tempo depois essa amostra vai ser reduzida à metade, né? E aí eu só vou verificar aqui no gráfico, olha, 50 gramas, aqui, ó, aqui, desce para cá, ok? 25 o quê? 25 anos, tá? Então o tempo de meia-vida, eu quero saber é o tempo total, né?
O período de meia-vida eu tenho, que é 25 anos, ok? 25 anos aqui. Então, veja lá. Inicialmente, eu começo com 24 gramas, ok? Ó, quero saber quanto tempo vai levar para 24 gramas restarem a partir de 24 apenas 0,75, ok? Então, olha lá, 24 eu tinha no tempo inicial, né? Depois de um período de meia-vida, eu vou ter 12 gramas, certo? 12 gramas, metade. Depois de outro período de meia-vida, eu vou ter quanto? 6 gramas, muito bem. E depois de outro período, 3 gramas. Posso parar agora? Não, porque eu tenho que chegar aonde? 0,75, tá bom? Então, olha lá, já se passaram 3 períodos. Períodos de quantos anos? De 25 anos, ou seja, aqui já se foi 25, mais 25, mais 25. Daqui até aqui já foram 75 anos. 75 anos, olha. 25, 50, 75. E ainda não cheguei onde eu quero, porque o que eu quero é 0,75. Mais um período, 1,5, ok? Tinha 3, um período depois, 1,5. Mais um período, 0,75. Cheguei aonde eu queria. Então, daqui até aqui, né, da massa inicial até a massa residual, passaram-se quantos períodos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, x, que é o número de períodos, é igual a 5. Tá certo? X igual a 5. Bom, como eu quero saber o tempo é só multiplicar o x vezes o valor do período. Ok? Olha lá. Tempo é igual a 5 vezes 25. Tempo igual a 125. Qual a resposta? Letra B. Ok? Você viu como é fácil? Claro, professor, precisa fazer isso tudo aqui? Claro que não, né? Claro que não. Você pode vir, ó, 25 mais 25 mais 25 mais 25 mais 25, 125. Ok? Resolvida a questão. Muito bem, agora uma questão da FUVEST 2018. Vamos ver como é que a gente faz ela. Vamos ler para ver o que nós temos no enunciado da questão, tá bom? Então, olha lá. O ano de 2017 marca o 30º aniversário de um grave acidente de contaminação radioativa ocorrido em Goiânia, em 1987. Vocês nem nascidos eram ainda, né? Porque já fazem 30 anos, imagina, né? Na ocasião, uma fonte radioativa utilizada em um equipamento de radioterapia foi retirada do prédio abandonado de um hospital e posteriormente aberta no ferro velho para onde fora levada. O brilho azulado do pó de Césio-137 fascinou o dono do ferro velho, que compartilhou porções do material altamente radioativo com sua família e amigos, o que teve consequências trágicas. Olhem só, daqui até aqui, ó, só informações, só enchendo linguiça. Enfim, são informações para contextualizar o que aconteceu, tá? Agora vamos lá, olha lá. O tempo necessário para que metade da quantidade de Césio-137 existente em uma fonte se transforme no elemento não radioativo bário é 30 anos. Então, olha lá, o tempo necessário para que metade sofra desintegração é 30 anos. Em relação a 1987, a fração de Césio-137 em porcentagem que existirá na fonte radiativa 120 anos após o acidente será aproximadamente quanto? Então, vamos ver o que nós temos de informações aqui, né? Então, nós temos aqui o período de meia-vida, ó. O tempo necessário para que metade da quantidade de Césio-137 existente numa fonte se transforme no elemento não radioativo bário-137 é 30 anos. Então, nós temos o período de 30 anos, que é o tempo de meia-vida ou período de semidesintegração, né? Em relação... Então, o que nós temos mais? A fração de Césio em porcentagem que existirá na fonte radioativa. Então, eu quero saber quantos por cento, quero saber o resíduo, quantos por cento eu vou ter
depois de 120 anos. Então eu tenho aqui o quê? O período de meia-vida, né? Então a formulinha é essa. O tempo eu tenho, que é 120 anos, né? Eu também tenho o período, que é 30 anos, ok? Então eu tenho o período de meia-vida, que é 30 anos, eu tenho o tempo, que são 120 anos, e eu tenho a fórmula, né? Se eu tenho nessa fórmula o tempo e o período, é só encontrar o x. Como é que eu encontro o x? Isolo o x e o t vem para cá, né? Então olha lá, ó. X vai ser igual a t sobre p. Então eu pego esse p, trago para cá dividindo, né? Ó, e isolo o x, tá bom? Então t sobre p. 120 dividido por 30. Então x é 4. Vão se passar 4 períodos, tá? Então você faz o quê? Olha, no início você tem 100%, né? No início você tem 100%. Quando aconteceu o acidente, você tinha toda a massa, toda a atividade radioativa ali, né? Passados 30 anos, você só vai ter 50%, tá bom? Passado mais um período, você vai ter só 25%, né? Muito bem. Quanto já se foi? Já se foram, o período é de 30 anos, aqui já foi 30, com mais 30, 60, já foram 60. Posso parar? Não, porque eu tenho que considerar quantos anos? 120. Então vamos continuar. Mais um período, 12,5. Então agora já foram 30 anos, com mais 30, 60, com mais 30, 90. Ainda não deu. Vamos mais um. 6,25 passados 4 períodos, ó. 4 períodos, ok? Então, resposta aproximadamente 6,3%, tá bom? Então, veja que esta não é um assunto difícil, tá bom? Até a próxima aula, quando nós discutiremos datação radiométrica por carbono 14.